Alô, 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 aqui para falar das novidades do à la carte essa semana. E eu não estou sendo dublado, minha voz que está mais sexy hoje. Mas não deixei de vir aqui gravar para vocês. Vamos ver como fica eu com esta voz de cantor de ópera baixo. Começar falando de um filme musical. Musical, comédia, aqueles filmes delícia. A música não pode parar. É um filme dos anos 90, Blast It Off é o título original, que faz um trocadilho que eu vou explicar. E tem um elenco sensacional, tem Evan McGregor, Pete Postlethwaite, é difícil falar sobre o nome desse cara, mas você já viu ele em vários filmes, fez muitos filmes importantes na Inglaterra e também participou de Parque dos Dinossauros. Tem a Tara Fitzgerald, que é um rosto também nos anos 90, ela era assim a musa do cinema inglês. Enfim, tem vários outros atores que você vai reconhecer. A história se passa nessa cidade do interior, onde esse grupo faz parte de uma banda já centenária. É um tipo de banda muito particular da Inglaterra, que eles chamam justamente brass, que é difícil traduzir porque brass é metais. Mas brass é também o nome que se dá a esse tipo de banda que tem bastante na Inglaterra, que são bandas de metais. Poderia comparar com as fanfarras aqui no Brasil, mas a fanfarra tem um tom mais festivo. As bandas brass, elas são festivas, mas também tem outras músicas não tão festivas que eles tocam. É algo que faz parte da cultura britânica. Então a gente tem essa orquestra que já tem 100 anos, eles participam com muito empenho, estão se preparando para a disputa nacional. E a cidade depende de uma mina onde boa parte dos músicos trabalha. E aí o governo inglês está fechando várias minas e anuncia que vai fechar a mina na cidade. E então começa o movimento dos trabalhadores, muitos deles parte da banda, para que não feche a mina, que é fundamental para a atividade econômica da cidade. Então a gente tem, de um lado, essa banda, os ensaios. Do outro lado, a gente tem essa coisa política. Nós vamos colocar o filme legendado. Mas se você fala inglês, entende inglês, presta atenção, porque tem muitas gírias muito específicas dessa região da Inglaterra, que é essa região justamente das minas, ali em Yorkshire, um pouco mais ao norte. Presta atenção, uma das gírias que você vai ouvir com frequência é scabs, que é uma gíria ali que quer dizer traidor, fura-greve, enfim. É assim, a pior ofensa que alguém pode receber ali naquela cidade, naquela região, é essa. Esse é o significado, mas não tem uma tradução exata em português. Se você prestar atenção, você vai ouvir. Os atores foram escolhidos pelos seus méritos artísticos como atores, não eram músicos. E o único ali no meio, por incrível que pareça, que também era músico e sabia tocar seu instrumento, é o Evan McGregor, que você vai ver novinho. Na época ele já tinha feito o Trainspotting, que tinha feito muito sucesso. Ele já era um ator de fama crescente na Inglaterra, mas ainda não tinha virado um ator de Hollywood, Obi-Wan Kenobi, todas aquelas outras coisas. Ele mesmo toca os outros, então, dublados, digamos assim. Tem momentos musicais incríveis, por exemplo, quando toca o Concerto de Aranjuez, que é uma dessas músicas clássicas que todo mundo já ouviu num comercial, num filme, tocado nesse arranjo brass, é de arrepiar, emocionante, você vai ver. A Tara Fitzgerald é a protagonista nessa cena. É um filme que você vai rir, é um filme que você vai chorar, é um filme que você vai torcer, é um filme que você vai vibrar. Aquele filme redondo, aquele filme bacana. O filme fez um sucesso imenso no ano do lançamento, ganhou até o César de melhor filme estrangeiro, ganhou diversos prêmios, festivais, bilheteria. A trilha sonora, só no Reino Unido, vendeu 50 mil unidades e tornou as bandas de metais populares de novo na Inglaterra. Assim, elas continuavam funcionando nas suas cidades, mas elas não eram mais mainstream. Voltou, tinha show na televisão, apresentando essas bandas. Você vai adorar a trilha sonora. Com certeza é um filme daqueles especiais. A música não pode parar. Agora o filmão da semana. É assim um filme incrível dos anos 50, filme que na época fez muito sucesso, que marcou muitos cineastas. Hoje em dia não é mais muito exibido, mas continua incrível e a gente está trazendo para vocês. Brinquedo Proibido, dirigido pelo René Clément, que talvez seja um dos cineastas franceses mais subvalorizados. É um cineasta genial, só que assim, ele não fazia aqueles filmes do Marcel Carné com produção grande de época e ele também não era novela vague. Ele fazia filmes nos anos 50, 60, 70 e ele acabou então não ficando, queridinho da crítica, embora tenha feito filmes incríveis como esse, que chegou a ser indicado ao Oscar de roteiro e ganhou o Oscar honorário de filme estrangeiro, porque naquela época ainda não tinha o Oscar de filme estrangeiro, mas o filme causou tanto impacto que ganhou esse Oscar honorário. A história se passa em 1941, na França, começo da Segunda Guerra, ou melhor, começo da invasão da França. Os alemães enviavam aviões para bombardear cidades. Então a população de cidades do interior começa a abandonar e vão pelas estradas. E os aviões nazistas covardemente metralhavam as populações que estavam nas
estradas, fugindo, inocentes, civis, não eram soldados, não tinha arma no meio. É uma das coisas mais covardes, né, que eu já vi, imagino que alguns de vocês já tenham visto em documentários. E o filme fala disso. E essa menina pequena, de uns 5, 6 anos, fica órfã. O pai e a mãe são mortos nesse ataque. Ela fica ali perdida, cada um corre para um lado. E aí um garoto, assim, de uns 12, 13 anos, se aproxima dela, fica amigo e leva ela para casa dele. Ele é filho de um casal de agricultores, uma pequena propriedade rural onde eles trabalham. E aí ela vai viver nessa casa. E é então através da relação dessas duas crianças, a menininha e o garoto, que a gente vai acompanhar tudo o que está acontecendo em volta. A relação dos pais, o trabalho, toda a dificuldade da vida das pessoas no interior durante esse momento da guerra, a falta de uma série de alimentos, de possibilidades, ao mesmo tempo, momentos luminosos, momentos muito bonitos. A menininha é interpretada pela Brigitte Fossey, que depois viraria uma atriz francesa de longa carreira. Ela foi selecionada muito por acaso, os pais levaram, a propaganda dizia que tinha que ser uma menina de 9 anos, ela era menorzinha, mas enfim, o diretor se encantou por ela e ainda bem, porque realmente é um daqueles filmes especiais. O filme não envelheceu, recomendo que você assista, é um filme maravilhoso. A gente vem colocando para vocês já há algumas semanas os filmes de um dos maiores cineastas canadenses de todos os tempos e em atividade, Atom Egoyan. Essa semana a gente vai colocar O Corretor. O personagem principal é esse homem que trabalha numa agência de seguros, daí veio o título, embora ele seja um corretor, não aquele corretor que vende, ele é o adjuster, que é o cara que quando acontece o sinistro vai lá tentar diminuir o prejuízo da corretora. E aí a gente acompanha então esse personagem, a vida dele tá um tanto quanto confusa, foi um filme que projetou o Atom Egoyan, mas a carreira dele subia degrau a degrau a cada filme que ele fazia. Esse filme participou de muitos festivais, ganhou muitos prêmios, mas ainda é um filme com uma linguagem mais ousada. Eu até diria que esse filme lembra um pouco um filme da Nouvelle Vague. Não é aquela história exatamente linear, tem uma série de acontecimentos, a direção, a mise-en-scène, ela é um pouco impostada, mas é um filme muito original, um filme muito diferente. A gente tem aqui o Elias Kosteas, que é um ator de origem grega, canadense, que trabalhou muito com o Atom Egoyan, e a personagem feminina principal é a Arsine Kaajian, que era e é até hoje a esposa do Atom Egoyan. E a partir de um certo momento da carreira do Atom, ela passou a ser a produtora dos filmes dele. Então, eles têm essa relação. No começo ela era atriz principal, depois ela passa a ser atriz secundária, e aí ela vira a produtora dos filmes dele. Importante dizer que este filme nunca foi lançado comercialmente no Brasil. Ele chegou a ser lançado em DVD, mas nunca foi lançado nos cinemas. Portanto, embora um filme de 1991, é mais um filme inédito que nós trazemos para vocês. É um filme, portanto, premiado, um filme que circulou festivais, um filme ousado um pouco na linguagem. Se você curte Atom Egoyan, vai gostar de O Corretor. Agora o filme super inédito da semana. Amor nos Bastidores. É um documentário, mas é um documentário muito particular. Ele quase não parece documentário, embora sabendo que é documentário, fica mais intenso. É um grupo de 15 dançarinos de diferentes origens reunidos numa companhia que vai fazer uma turnê por diversos teatros, apresentando uma coreografia muito famosa no mundo da dança, chamada Crowd, que é inspirada no movimento das raves dos anos 90. Então é uma coreografia muito intensa. E o cineasta acompanhou essa turnê e a gente assiste ensaios, a gente assiste a apresentação e a gente assiste os bastidores. E, é claro, dançarinos, aquela adrenalina, aquela coisa do corpo, dos encontros. Vão acontecer diversas situações nos bastidores e a gente começa a perceber que o espetáculo influencia a vida das pessoas e a vida das pessoas influencia o espetáculo e a gente acompanha. O filme participou de muitos festivais, teve muita repercussão, ineditíssimo no Brasil, mas eu quero destacar que o filme tem cenas muito gráficas, de sexo, de pegação. Então, se não é o seu interesse, evite o filme. Se você quer assistir um filme real sobre os bastidores e o palco de um espetáculo de dança, você vai gostar, porque é impressionante. Parece que ninguém sabia que estava sendo filmado. Eu não sei como é que o cineasta fez. É muito potente. Amor nos Bastidores. Uma programação bem diferente essa semana, né? Não tem aquele classicão de um cineasta mega famoso, não tem um filme mais recente que saiu dos cinemas, mas em compensação tem um filme espetacular com duas crianças, um documentário potente, um filme delícia e ainda um filme do grande Atom Egoyan. Tudo isso para vocês. Monte seu cardápio a partir de hoje no nosso à la carte.